perguntou por que a Torre de Pisa na Itália é torta? Por que isso aconteceu? O que levou a este acontecimento? Já se perguntou também o porquê que nunca voltaram ela para o seu devido lugar? Todas essas respostas você confere no vídeo de hoje do Arquitetando Histórias. Roda a vinheta! Oi, eu sou a Bárbara Cardoso. E eu sou o Adriel Mendonça. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Arquitetando Histórias. Hoje vamos falar da famosa Torre de Pisa, que fica localizada na cidade de Pisa, na Itália. Ela está na Piazza del Miracolo, ou em bom português, a Praça dos Milagres, e faz parte de um complexo monumental de edifícios de Pisa, junto com as outras importantes atrações da cidade. A torre inclinada, na verdade, corresponde à torre campanária da Catedral de Pisa, que é o local onde ficam os sinos da igreja. Ela é uma das principais atrações turísticas da Itália e ficou famosa no mundo todo justamente por conta de toda a sua inclinação. Todo esse incrível conjunto arquitetônico da praça é considerado patrimônio da Unesco desde 1987 e representa com maestria o papel da potência marítima e econômica que Pisa desenvolveu durante o curso dos séculos. Mas você sabe o porquê que a torre ficou inclinada? Será que foi algum evento da natureza, um terremoto, um vendaval? Antes de descobrir, te convidamos a voltar um pouquinho aí na história para a gente entender melhor esses acontecimentos e o que tornou ela essa celebridade. A cidade de Pisa, que fica ao norte da Itália, foi uma das cidades mais ricas e poderosas do país. Por volta do século XI, ela era uma das 4 repúblicas marinárias, junto com as cidades de Genova, Amalfi e Veneza. Uma de suas riquezas era seu canteiro naval, pois era neste lugar que eram construídas embarcações tanto para a defesa do território, quanto para a exploração de novos territórios, comércios e até embarcações que partiam para as cruzadas. Sendo assim, para celebrar essa glória, riqueza e a importância de Pisa, eles resolveram construir um complexo com valor religioso e civil, que foi essa Praça dos Milagres, que é uma ampla praça que tem uma grama verde impecável e que dispõe de 4 edifícios mais significativos da cidade: o Duomo, o Batistério, a Torre de Pisa e o Campo Santo, que é o cemitério monumental. E claro, o edifício mais importante, que é a Catedral. E é graças à disposição dos edifícios que conseguimos ter uma visão 360 graus da praça sem que nenhuma das construções ofusque as outras. Se vocês quiserem saber mais sobre esse complexo, seu simbolismo, o que há por trás, podemos trazer um outro vídeo falando só sobre isso. Deixa aqui nos comentários pra gente. Agora vamos focar na nossa queridíssima torre. A Torre de Pisa foi construída na Idade Média, como principal função de alocar os sinos da Catedral de Pisa. Segundo o site Toda a Matéria, ela levou quase 200 anos para ser finalizada, começando a ser erguida no ano de 1173 e terminando no ano de 1350. Foram necessárias 3 fases e 177 anos ao todo para sua conclusão. Isso porque sua construção ficou parada durante um período devido às guerras. Em 1272, ela foi retomada pelo arquiteto Giovanni di Simone. Além dele, o escultor e arquiteto italiano Andrea Pisano participou da construção dos sinos do 7º andar. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, na verdade, há uma polêmica sobre o responsável pela sua construção. Quem que não gosta de uma polêmica, não é mesmo? Essa polêmica persiste até os nossos dias atuais sobre quem de fato elaborou o projeto da Torre de Pisa. Mas existem algumas evidências de que o escultor italiano Bonanno Pisano foi o responsável pela obra. Outras suposições afirmam que Giorgio Vasari atribuiu equivocadamente o projeto a Pisano. Já algumas pesquisas garantem que o Diotisalvi é o verdadeiro responsável pelo projeto da Torre de Pisa, mas que também não é certeza absoluta, porque o Dio tinha o costume de assinar todas as suas obras e a torre não possui nenhuma das suas usuais assinaturas. Segundo o site Aventuras na História do portal UOL, após longos séculos de debates,
Pesquisadores italianos enfim confirmaram a identidade de quem de fato é o autor da Torre de Pisa. Essa descoberta ela foi feita a partir de um estudo feito em uma pedra fundamental que foi encontrada na base da torre no ano de 1838, provando se tratar do arquiteto italiano Bonanno Pisano, que viveu no século XII. Mas o que de fato foi encontrado por esse estudo? De acordo com esse estudo, Bonanno teria se orgulhado muito do seu trabalho maravilhoso, como ele mesmo diz, mas começou a ficar um pouco decepcionado quando toda a estrutura começou a entortar, na qual passou a ficar um pouco aborrecido pelo seu monumento e sentiu um pouco de vergonha da sua própria obra. Eu acho que eu ficaria muito mais desesperada do que envergonhada nesse caso, mas tudo bem. Isso, a torre torta. Né? E o medo dela cair. Não. A análise da estrutura da torre foi feita por Giulia Ammannati, paleógrafa da Scuola Normale Superiore, especialista em latim que conseguiu ler a fraca marcação que passou séculos sofrendo por erosões e identificou a seguinte frase em latim que aparece aí na sua tela, porque a gente não sabe falar latim, né? Essa frase aí maravilhosa, vocês estão vendo. Que significa, na sua tradução, eu que sem dúvida ergui este maravilhoso trabalho que está acima de todos os outros. Sou cidadão de Pisa com o nome de Bonanno. Sobre sua análise, a paleógrafa diz: ele expressa todo o seu orgulho de ser arquiteto. Bonanno ergueu a torre certo de sua grande beleza e confiante de que seria um monumento incrível. Quando a torre estava parcialmente construída, ela já estava inclinada devido ao solo úmido e foi abandonada e deixada incompleta após a morte de Bonanno. Mas o porquê tudo isso aconteceu para que de fato a torre ficasse torta? Antes da gente te contar todo este rolê, deixa seu like nesse vídeo e compartilha com seus amigos que também gostam desse assunto. E é claro, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as notificações quando a gente postar vídeo novo. Bom, voltando à nossa história da nossa torrezinha tortinha, vamos entender agora um pouco do processo de construção. A torre possui 57 metros na lateral mais alta e 55,86 metros na lateral mais baixa. Já as paredes da base do topo possuem espessura de 4,09 metros e 2,48 metros, respectivamente. O peso da torre é de 14.500 toneladas, possuindo entre 294 e 296 degraus. E essa incerteza da quantidade de degraus é por conta ali do 7º andar, que não apresenta 2 dos degraus. Falando um pouco da nossa especialidade agora, né? A torre possui um estilo em arquitetura romântica. Foi toda produzida em mármore branco. A arquitetura gótica de elementos como sino-câmara foi somado com a arte romântica da torre. Inclusive, você sabe a diferença entre arquitetura romântica, clássica, gótica e etc? Comenta aqui pra gente se você sabe e se não sabe, se quer que a gente faça um vídeo aqui falando também sobre esse assunto. Fiquem à vontade. Foram instalados 7 sinos, o maior deles em 1655, que representam as 7 notas musicais. O arquiteto Bonanno Pisano deu início à sua construção em 9 de agosto de 1173, com o primeiro andar, que era cercado por 15 colunas de mármore branco, com capitéis clássicos e arcadas cegas. Com a construção do terceiro andar em 1178, a torre inclinou aproximadamente 5 centímetros ao sudeste, por causa do terreno instável no qual estava sendo construída, paralisando toda a sua construção. Esse período de pausa foi muito importante, pois permitiu que o terreno se estabilizasse, de modo contrário, a torre teria caído desmoronado toda. Segundo a revista Super Interessante, por ter sido construída sobre um terreno de argila e areia e com materiais pouco firmes para sustentar uma edificação daquele porte, seus primeiros 3 andares mal tinham acabado de ser erguidos, mas foi notada a inclinação devido ao afundamento do terreno e ao assentamento irregular das fundações. Cerca de 100 anos depois, em 1272, após as guerras, Giovanni de Simone retomou a sua construção, tentando compensar a inclinação da torre.
Com isso, ele construiu 4 andares verticalmente, porém o resultado não foi como previsto, o campanário ainda estava inclinado e a construção foi paralisada e interrompida novamente. Em 1298, foi medido um desvio pluviométrico de 1,43 metros e 60 anos depois, este número aumentou para 1,63 metros. Tommaso Piano, escultor e arquiteto italiano, continuou a construção do campanário, concluindo a sua construção em 1372. De acordo com Vasari, pintor e arquiteto, Nicolas Pisano, escultor e arquiteto, seu filho Giovanni, escultor, todos eles italianos, levam o mérito por este trabalho. A inclinação da torre desacelerou nos séculos seguintes. Acredita-se que o seu peso tenha sido um fator importante que forneceu uma certa estabilização ao edifício. O arquiteto Alessandro Gherardesca realizou a primeira restauração na torre em 1835, removendo o terreno lamacento e substituindo-o por uma base de mármore. O resultado, obviamente, foi terrível, provocando uma nova inclinação. E em 1918, o desvio da linha de prumo chegou a 5,10 metros. Até 1990, a inclinação da torre continuou a aumentar entre 1 e 1,2 milímetros por ano. Essa história é muito boa. Desde que a obra foi concluída, estabeleceram diversas tentativas de explicação para que esse erro tão grosseiro acabasse interferindo no desenho do edifício. Uma das primeiras explicações diz que a inclinação seria uma homenagem para William de Innsbruck, um dos possíveis projetistas da torre, que possuía uma corcunda nas costas. Não acredito nessa teoria não, mas tudo bem. Outras histórias dizem que a forma foi um resultado de um protesto feito pelos trabalhadores que recebiam baixos salários, mas tudo isso não passa de especulações. Essa teoria eu ia gostar bastante se fosse verdade. Já os especialistas em geografia e geologia dizem que a deformidade de Pisa aconteceu em virtude da baixa compactação do solo em que a obra foi realizada. Com isso, a instabilidade do solo acabou deixando-a torta. Assim que o erro foi descoberto, ainda na sua fase de construção dos 3 primeiros andares, os construtores tentaram endireitar a coluna com a construção de andares mais amplos do lado mais baixo. Ao final de tudo, a solução proposta só fez com que a inclinação ficasse ainda pior. Meu Deus! No ano de 1838, uma obra de restauração acabou atingindo um lençol freático e inundou toda a base da Torre de Pisa. Quase um século depois, o ditador Benito Mussolini ordenou que aplicações de concreto fossem postas junto ao alicerce. Entretanto, não adiantou muita coisa não. O monumento acabou torto do mesmo jeito. Na medida em que as técnicas de construção avançaram, ficava mais evidente que o endireitamento da torre era imprescindível à sobrevivência do belo monumento. Essa era a teoria deles, né? Na década de 1990, uma grande reforma foi realizada para que a nossa torre tortinha, considerada um dos mais importantes patrimônios de todo o planeta, não acabasse indo ao chão. A primeira etapa dessa ação envolveu prender cabos de aço ao redor da torre. Com uma distância de quase um quarteirão, esses cabos eram ligados a um grande contrapeso, que conferia estabilidade à torre enquanto ela era reparada. Além disso, várias placas de chumbo foram colocadas na parte oposta da inclinação. Superada essa fase, poderosas brocas foram usadas para retirar várias toneladas de terra da parte mais alta da base. A extração de toda essa terra criou um grande espaço vazio na região oposta da inclinação. Na medida em que os cabos foram soltos e os pesos retirados, o próprio peso da torre realizou uma reacomodação que diminuiu o aspecto inclinado em meio grau. Desde então, várias propostas foram feitas para salvar a nossa torre, até que uma delas, formulada por uma comissão de 14 especialistas, foi finalmente escolhida. Os trabalhos começaram em 1997. Essa restauração conseguiu diminuir a inclinação de 5,5 graus para um ângulo de 3,99 graus. Essa discrepância no nível foi porque a fundação foi mal elaborada e o solo é composto de areia e argila. Era para a torre ter ficado 100% na vertical, mas no início da sua construção inclinou-se para o sudeste.
Nos dias atuais, a inclinação está para o sudoeste. Nas palavras do engenheiro civil Henrique Lindenberg, da USP, ele diz: a proposta vencedora era simples e, ao mesmo tempo, extremamente eficaz. Tirar aos poucos terra do lado inclinado e reforçar a fundação com placas de chumbo para evitar qualquer perigo de desmoronamento enquanto o trabalho era realizado. Além disso, foi injetado cimento nos muros que circundam a torre. Essa obra consumiu 25 milhões de dólares e só terminou em junho de 2001, reduzindo em 40 centímetros a inclinação da torre, que foi reaberta ao público em 15 de dezembro deste mesmo ano. Sendo assim, desde o final de 2001, as visitas foram novamente liberadas para aqueles que sonham adentrar essa maravilha arquitetônica do Velho Mundo. Agora que já conhecemos toda a torre e todo o seu processo de construção, restauração, vamos para algumas curiosidades, pois nossa torrezinha guarda muitas histórias interessantes, fatos curiosos e algumas teorias que não são comprovadas cientificamente. Vocês sabiam que Galileu Galilei teria realizado uma experiência para verificar se a velocidade da queda de um corpo atraído pela força da gravidade não dependesse da sua massa? Nesse experimento, ele teria lançado 2 balas de canhão com diferentes massas do alto da torre. Acredita-se que lá ele descobriu os efeitos da gravidade. Será que essa teoria é verdade? Não sei, hein? Na Segunda Guerra Mundial, os alemães nazistas teriam utilizado a torre como um observatório. Como funcionou como uma base militar, chegou bem perto de ser destruída pelos soldados norte-americanos. Mas ficaram encantados com a obra e resolveram poupá-la. Eu duvido bastante dessa informação. Mas né? Fazer o quê? Tá aí tudo. A torre possui 7 sinos, que pesam entre 300 quilos e 3.600 quilos. O sino de número 5 é o mais velho do campanário. Ele é tocado especialmente no dia de Páscoa. Além disso, é possível que essa inclinação continue aumentando e eles continuem tentando organizar para ela que ela não tombe, né? A Torre de Pisa, ela não é a única estrutura inclinada de Pisa. O solo da cidade ele é muito estável. E a menos de 1 quilômetro ao sul da torre, existe a igreja San Nicola, construída no século XII, que exibe uma inclinação leve. E a igreja San Michele degli Scalzi, construída no século XI e afastada a cerca de 3 quilômetros da Praça dos Milagres, tem uma inclinação acentuada de 5 graus. De acordo com o Guinness Book, a Torre de Pisa não é a mais inclinada do mundo, pasmem. A Torre de Surham, erguida no século XIV e XV na Alemanha, é a vencedora. Não sei falar esse nome, gente. Desculpa, alemães. Minha pronúncia que não saiu. O ditador italiano Benedetto Mussolini tentou consertar a torre em 1934. Como achava que aquilo manchava a reputação histórica da cidade, ele resolveu bombear argamassa para debaixo da estrutura da torre. Mas o peso do material provocou um afundamento ainda maior do solo. Essa informação dele de que isso ia dar certo foi vozes da cabeça, né? Quem não quer apreciar todo este complexo maravilhoso e fazer aquela famosa foto que todo viajante faz, que é unânime entre os turistas, né? Que é fazer aquela alusão de que está segurando a torre. Quem sabe um dia a gente mesmo não faça. Não é mesmo? Espero que seja em breve, por favor, Deus. @Deus, sou eu de novo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo pra gente o que vocês acharam do vídeo de hoje e deixe também a sua sugestão de tema que você quer ver aqui no nosso canal. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijos e tchau! Sabe o que eu lembro quando a gente fala Torre Tortinha? É Torre Tortinha que a gente falou, né? Da musiquinha do Era um homenzinho torto, que é torta, morava na casinha torta. Tinha um Torto. Jesus endireitou. E tudo que era torto Jesus endireitou. ficou foi torto, mas... Nesse caso ficou mais torto ainda.